Muita gente associa a Reforma Protestante como o grande catalisador ou, mais ainda, o iniciador de todo o contexto de Estado-nação. A gente aprende isso até pelo currículo do MEC no ensino médio, né? Que a questão de Estado-nação, nação-Estado, né? Depende como o seu professor falava, nasce com a Reforma Protestante, que é uma farsa. Né, isso não é uma realidade. Quem quiser ler sobre isso, tem o livro A Fé Ativa no Amor, né, que vai tratar um pouco sobre isso em Lutero especificamente. Ele já vai dar um contexto bem mais amplo, né? Mas vamos lá, né? Questão de autoridade, né? No século XIV estava começando a surgir esse conceito de Estado-nação. Não se pode dizer que já estava formado, mas são as primeiras sementes. O que isso tem a ver, afinal de contas, com a crise da autoridade? Bom, tem tudo, né? O que acontece? Você tinha monarcas como Eduardo I, né? E Filipe o Belo, né? Um era britânico e o outro era francês, né? Esses dois monarcas, eles tinham alguns projetos, assim, um tanto caros, vamos dizer, né? E eles buscaram, na época deles, tentar financiar os projetos deles de alguma forma, como monarcas, né, e tendo a permissão de taxação, de tributação, eles pensaram em aplicar um tributo que até então não existia, né, que era o tributo sobre o clero, né? Filipe, particularmente, e Eduardo, justamente, são os que resolvem tributar o clero, né? Na época, o Papa era Bonifácio VIII, né? Bonifácio VIII, ele tinha um predecessor que era bem autoritário e, assim, o começo do pontificado de Bonifácio foi um tanto promissor, né? Ele tinha uma boa projeção adiante, mas esses planos de Eduardo e Filipe acabaram entrando no caminho dele e incomodaram ele. Na época, ele emitiu uma bula chamada Clericis Laicos, né, que praticamente ele proibiu a tributação ao clero. Ele condenou as práticas de Eduardo e de Filipe, né? Porém, né, a resposta dos dois monarcas foi de repúdio a Clericis Laicos e basicamente de práticas punitivas, né? Ou seja, dentro dos seus territórios, eles começaram a tributar mais o clero, a impor punições sobre o clero romano dentro. Então você vê aí o começo do crescimento mesmo da monarquia, né? E desse conceito de o Estado ter uma autoridade, ele impor a sua própria autoridade dentro de um determinado território, né? Pode-se dizer até mesmo que a identidade das pessoas estava cada vez mais expandindo, né? Estava começando a se tornar como uma pessoa que hoje viveria na região da França, começar a se identificar aos poucos como um francês. E com isso, justamente como eu comentei, eleva-se o poder dos monarcas, e esses monarcas que bateram de frente tecnicamente com Bonifácio VIII conseguiram fazer com que o Papa recuasse diante dessas respostas que ele deram, respostas práticas que eles deram à bula dele. Isso leva a muitos conflitos papais com os monarcas e ao mesmo tempo leva o povo a começar a questionar, que até então, como eu comentei, os predecessores de Bonifácio VIII eram realmente muito impositivos, né? Bem totalitários e com muito sucesso. Então não havia questionamento qualquer de que a autoridade máxima que havia era o do Pontífice Romano. Porém, pela primeira vez assim em muito tempo, pode-se dizer, o Pontífice Romano recuou diante de dois monarcas. Isso levou a um começo de uma crise de autoridade bem séria na Europa. O povo europeu fica um tanto chocado com isso e começa a questionar, e aí, será que o Papa tem realmente toda aquela autoridade, né? Posteriormente, o mesmo Papa Bonifácio, ele emitiu a outra carta dele, né, outra bula dele chamada Una Sanctam, que pode ser considerado talvez a declaração de poder papal mais pesada, mais impositiva que já existiu, né? Essa bula era realmente autoritativa, ele arrogava para si, Bonifácio arrogava para si uma autoridade imensa como Papa, né? Para responder a Una Sanctam de Bonifácio, Filipe da França, né, o monarca, o mesmo de antes, né, ele resolve contratar um advogado, Guilherme de Nogaret, né? E Guilherme era especializado em acusações falsas, né, em fabricar evidências. E o intuito
de Filipe ao contratar Guilherme de Nogaret é justamente questionar a eleição, a legitimidade de Bonifácio como Papa. O que acontece? Se eu não me engano, naquele mesmo ano, o Papa, Bonifácio no caso, ele resolve viajar para Anagni. E nessa viagem dele, que era uma viagem de férias, né? Afinal de contas, o próprio Bonifácio tinha crescido ali naquela região próxima de Anagni. E durante esse período que ele tá ali de férias em Anagni, o Guilherme de Nogaret consegue tecnicamente sequestrar mesmo o Papa e levar ele a julgamento, onde ele seria não só julgado, mas também humilhado, e por fim ele acabou morrendo também, né? Diante da notícia de que Guilherme tinha conseguido sequestrar o Papa, o povo de Anagni se uniu e conseguiu libertar o Papa, né? Mas foi pouco tempo depois, né? Pouquíssimos dias depois, que ele morreu ainda ali. É importante pontuar esse evento, né? Porque é uma grande humilhação ao Papa, né? Depois da morte de Bonifácio, os cardeais elegeram um Papa francês, que foi Clemente V. Só que Clemente, ele não quis governar a Igreja Latina de Roma, né? Do Vaticano. Ele preferia fazer isso da França, que era mais próximo ali de uma região onde ele tinha mais familiaridade, era mais próximo, vamos dizer assim, dessa região, que é a famosa região de Avignon. E não só ele fez isso, como 6 sucessores dele, né? Depois disso, presidiram a Igreja de Roma, sem ser de Roma, mas em Avignon, né? Ao invés disso, na França, né? Muitas pessoas chamam esse período de o cativeiro do papado em Avignon, né? Que durou em média 72 anos. Durante esse período, o imperador Luís de Baviera, que era imperador do Sacro Império, ele se torna opositor do Papa, né? Porque ele não estava nem um pouco agradado com as posições do Papa em favor, muitas vezes, da França, etc. E ele se opõe, e um rapaz chamado Marcílio de Pádua, junto com outro chamado João de Jandun, né? Eles, vendo essa posição do imperador, que queria chamar um concílio ecumênico para resolver a questão, eles emitem a primeira obra, né, ou talvez uma das primeiras obras da época de teoria conciliar, né, dizendo que o Papa, na verdade, não tem autoridade sobre um concílio, mas que ele deve representar o concílio, é o concílio que deve falar através do Papa, né, e não o Papa por si, né? Porém, isso não chega a acontecer, ainda assim, né? Em 1377, você vai ver Urbano VI eleito ao pontificado, depois de vários sucessores ali, de Bonifácio, de Clemente, chega Urbano VI. Porém, pouco depois, ele começa a apresentar algumas tendências realmente muito totalitárias, acima do que era agradável para os cardeais que elegeram ele, né? E, pasme, mas Urbano estava finalmente presidindo a Igreja de Roma, né? Em Roma, né? Mas os cardeais não gostaram das posições de Urbano e disseram que ele era um apóstata e que a eleição dele foi inválida. Para resolver isso, Urbano, né, o Urbano VI, ele cria um novo colégio de cardeais completamente novo. E o antigo colégio de cardeais, que rejeitou a sua eleição, resolve eleger por si próprio um novo Papa, Clemente VII. E esse Clemente VII também diz presidir a Igreja de Avignon. Então, nessa época, você vai ter 2 papas, um em Roma e outro em Avignon de novo, né? Em 1409, você finalmente, né, vai ter o Concílio de Pisa, que propõe realmente a deposição de ambos os papas e a eleição de um novo Papa, que seria Alexandre V. Porém, nenhum dos papas deposto aceitou essa deposição e a eleição de Alexandre V, e a igreja ficou com 3 papas autoproclamados, né? Alexandre, né? Urbano e Clemente VII, né? Só depois, né, ali uns 8 anos depois, no Concílio de Constança, em 1417, resolveu-se o assunto, né? Finalmente encerra-se esse período do cativeiro papal em Avignon e dos 3 papas simultâneos na igreja, a igreja dividida, cada um obedecendo um papa. Finalmente foi resolvido, e nesse Concílio de Constança foi eleito finalmente Martinho V como papa, né? Nesse mesmo concílio, você vai ver justamente as condenações a um boêmio, né?
na época. Então o que acontece? Vamos lá, só recapitulando tudo que aconteceu até aqui. Você tem uma grande crise de autoridade. Primeiro, um papa que recua diante dos monarcas, e daí ele é sequestrado e humilhado pelos monarcas. Aí o seu sucessor leva a igreja de Roma para Avignon. Esse período dura 72 anos, desagrada boa parte da Europa, porque esses papas em Avignon, muitas vezes eles favorecem a França. O próprio Sacro Imperador se opõe ao Papa. Daí, novamente, vem a eleição de outro Papa depois, né? Porém, os cardeais não gostam desse Papa, elegem outro, fica com 2 papas, vem um concílio, tenta tirar os 2 papas e colocar um no lugar deles, não dá certo, fica com 3 papas e só depois, finalmente, resolve-se o assunto. Tudo isso leva a essa grande crise de autoridade na igreja e o povo realmente europeu começa a perceber que o papado estava realmente desmoralizado e sob questionamento severo. E nessa mesma época surge John Huss na Boêmia, né? Proclamando a autoridade das escrituras acima da autoridade da igreja e muitas das doutrinas que depois seriam adotadas por Martinho Lutero, né? E John Huss, ele lidera esse movimento dentro da igreja, né? Principalmente ali na região da Boêmia, só que nesse concílio de Constância que resolve o problema do papado, ao mesmo tempo se condena John Huss. John Huss, ele é condenado e morto pela Inquisição, e isso leva a um cisma na Boêmia, né? Do movimento hussita, né? Ou seja, no meio de toda essa crise de autoridade, surgiram, na verdade, vários movimentos tentando responder. Vem o movimento conciliar, o hussita, etc., tenta resolver. No final das contas, o Conselho de Constança, ele elege Martinho V, só que no final das contas o que prevalece não é o conciliarismo, mas sim justamente a posição curial, né, que é a posição de que o Papa tem autoridade maior que de um concílio, e ao mesmo tempo tem esse movimento hussita que cisma contra a igreja justamente porque condenaram John Huss muito injustamente. Então esse é o contexto histórico assim que Lutero surge. Ele surge nesse contexto de uma crise de autoridade na igreja, mesmo que Lutero tenha surgido mais de um século, quer dizer, na verdade pode-se dizer que um século depois de John Huss, Lutero surge com as 95 teses, mas só quer dizer, mas mesmo nesse contexto de um século depois, a igreja ainda está lidando com essa crise. Você vai ter as invasões ao leste, vai ter os problemas dos monarcas com os papas ainda continuando, etc. Então Lutero nasceu no meio desse turbilhão de autoridade eclesiástica